Geralmente, quando pensamos no pôr do sol, a imagem que nos vem logo à cabeça é de uma profunda tranquilidade, não é? Sim, claro. É aquele clássico fim de dia. As ruas ficam mais calmas. Exato, exato. É aquele momento de abrandar, talvez beber um chá quente, regressar àquele refúgio seguro que é a nossa casa. Pois, há ali uma certa poesia quase reconfortante na luz a desaparecer, não é? O mundo parece que se prepara para fechar os olhos e descansar. Uhum. Essa é a experiência partilhada pela maioria das pessoas. O abrandamento da luz natural é tipo um sinal universal de que o stress terminou. Claro, é baixar a guarda, pronto. Mas, ao mergulharmos nos documentos que temos em cima da mesa, para a nossa exploração de hoje, deparamos-nos com uma realidade que estilhaça completamente essa imagem pacífica. E de que maneira? Pois, temos estado a rever uma compilação que é incrivelmente densa e, confesso, emocionalmente muito pesada. Eu fiquei mesmo chocado com algumas partes. Eu também. É um material difícil de digerir, francamente. É que são notas de observação médica, diários de famílias e guias clínicos sobre um fenómeno aterrador conhecido como a Síndrome do Pôr do Sol. Exatamente. A síndrome do pôr do sol. E o que estas páginas nos mostram é que, para milhares de famílias que lidam com a demência, o simples cair da noite não traz paz nenhuma. Zero paz. É precisamente o oposto. Pois é. É o gatilho exato para uma tempestade biológica e emocional que transforma a própria casa num ambiente de autêntico terror. Uhum. Por isso, o que vamos fazer hoje é tentar perceber os mecanismos cruéis por trás desta síndrome. E, mais importante ainda, detalhar como é que os cuidadores conseguem sobreviver a estas madrugadas em claro. Uhum. E sabes o que torna este material tão premiante para quem nos ouve? É que ele não se foca apenas na teoria médica abstrata. Não é só um compêndio científico. Claro, vai muito além disso. Sim, cruza a ciência rigorosa daquilo que falha fisicamente no cérebro humano com a realidade mais nua e crua das trincheiras caseiras. É a vivência das famílias. Uhum. E acho que o ponto de partida ideal para entendermos este choque de realidades está num dos casos clínicos descritos logo nas primeiras páginas do dossiê. Eles chamam-lhe o Sr. António. Sim, o caso do Senhor António é um retrato brutal. É absolutamente fascinante e, ao mesmo tempo de partir o coração, percebes? Porque ilustra um contraste brutal. Segundo os relatos, durante a manhã ele é um homem perfeitamente funcional. Completamente calmo, sim. O documento descreve-o a acordar, bebe o seu café com tranquilidade, ri-se de pequenos pormenores, faz aquelas piadas clássicas de circunstância. Sobre se vai chover, se vai fazer sol, pronto, a conversa normal de café. Nem mais. Ele olha para as fotografias da família espalhadas pela parede e reconhece a filha sem qualquer hesitação. A rotina matinal flui com uma normalidade que é super reconfortante. Mas depois o sol começa a baixar. Pois, e aí tudo muda. Exato. Os apontamentos clínicos marcam ali as 17 horas como o ponto de ruptura. É impressionante a rapidez com que a transformação acontece. Pelo que eu li, o olhar do Sr. António, que de manhã era focado e presente, começa subitamente a vagar pela sala. Como se procurasse algo que não está lá, não é? Exatamente. Fica tenso, agitado. Há uma descrição fortíssima dele a mexer compulsivamente nos botões da camisa, muito nervoso, a transpirar. E de repente, começa a chamar pela mãe. Uma mãe que as notas referem ter falecido há várias décadas. Pois é. E noutros dias, a manifestação é diferente. Ele levanta-se e repete de forma obsessiva que precisa de ir para casa, apesar de estar sentado no sofá da sala da mesma casa onde viveu os últimos 30 anos. É desolador para a família ouvir isso. Ao ler isto, confesso que a primeira imagem que me veio à cabeça foi algo muito prático do nosso dia-a-dia. Pensei num telemóvel cuja bateria está mesmo a chegar ao fim. Ok. Uma falha de energia. Sim, quando atinge aqueles críticos 2%, sabes? O ecrã começa a piscar, as aplicações bloqueiam ou fecham sozinhas e o sistema inteiro entra em colapso. Achei que seria apenas um cérebro exausto no final do dia. Pois, a analogia da bateria capta bem a ideia de um desgaste acumulado. E, de facto, o cansaço diário desempenha o seu papel aí. Mas a biologia do que se passa com o Senhor António é bastante mais complexa do que uma simples falta de energia. A sério? Então o que é que falha concretamente?
O que os neurologistas apontam nestes estudos é um colapso no nosso ritmo circadiano. Ou seja, é o nosso relógio biológico interno, aquele mecanismo que é responsável por ditar quando devemos estar em alerta e quando devemos recolher para dormir. Ah, o mecanismo que reage à luz e à escuridão, não é? Precisamente. O problema central aqui é que, devido aos danos provocados pela demência, esse relógio biológico deixou de conseguir ler os sinais do ambiente. Portanto, o corpo do Sr. António está fisicamente exausto de um dia inteiro a tentar processar estímulos, conversar, movimentar-se. Pede descanso. É de descanso, mas o seu cérebro já não consegue interpretar a diminuição da luz natural como um convite para dormir. Em vez de desacelerar, o cérebro entra num curto-circuito biológico absoluto. Uau! Então ele interpreta a falta de luz de outra forma. Exato. Interpreta as sombras e a escuridão não como descanso, mas como um sinal de perigo extremo. O cérebro entra num estado de alerta máximo, inundando o corpo com sinais de alarme. Então temos aqui um paradoxo biológico terrível. Epá, o corpo não tem mais forças, mas o cérebro está a tocar a sirene de incêndio na potência máxima. É uma dissonância torturante. E acho fundamental retermos esta ideia porque muitas vezes as famílias acham que o idoso está a ser teimoso ou a fazer uma birra. A tentar chamar a atenção, sim. Pois, e não é nada disso. Ele está a obedecer a um cérebro que lhe grita que a sobrevivência dele está em risco porque o dia está a acabar e algo de muito errado se aproxima com a noite. Claro. Isso ajuda imenso a explicar o passo seguinte desta espiral. Porque se imaginarmos um cérebro já fragilizado, que entra de repente num estado de pânico e hipervigilância, como é que esse cérebro vai processar a casa à sua volta quando a luz desaparece? Distorce tudo. As notas relatam fenómenos de distorção visual que parecem tipo saído de um filme de terror. E mais uma vez prende-se com a forma como o cérebro lida com a falta de informação visual. Pois porque quando a luz ambiente diminui, todos nós perdemos a acuidade visual, certo? Certo. Mas num cérebro saudável, se olharmos para um canto escuro e virmos uma forma estranha, o cérebro cruza imediatamente essa imagem com a nossa memória e o contexto. Uhum. Concluímos logo numa fração de segundo, é apenas o casaco pendurado na porta. A lógica compensa a falta de visão. Exato. Mas no cérebro com demência, a passar pela síndrome do pôr do sol, essa capacidade de contextualizar e usar a lógica desaparece por completo. O centro do medo toma o controle. Os exemplos dados pelas famílias nos documentos ilustram isso de uma forma que me chegou mesmo a arrepiar. Há lá um relato de uma simples cortina da sala. Sim, eu lembro-me de ler isso. A janela está ligeiramente aberta. A brisa faz a cortina balançar no escuro e o cérebro do idoso não vê tecido. Vê um vulto ameaçador a mover-se. É assustador. E o detalhe que mais me marcou nas fontes foi a questão dos reflexos. Num caso específico, o idoso olha para a janela à noite. O vidro escuro funciona como um espelho. Pois funciona, reflete o interior. Mas o cérebro dele não reconhece a própria face envelhecida. Processa aquela imagem como um estranho absoluto que o está a encarar do outro lado do vidro, prestes a invadir a casa. Coloca-te no lugar dessa pessoa por um segundo. A sensação de estar fechado numa casa, exausto, e de repente ver um invasor a olhar fixamente para ti. É um pânico total. O terror que sentem é real, a taquicardia é real, o instinto de fuga é real, a realidade ilusória em que estão mergulhados tem, para eles, a mesma força da nossa realidade objetiva. E é aqui que os familiares, numa tentativa perfeitamente compreensível e desesperada de ajudar, caem num erro muito humano, não é? Que é recorrer à racionalidade. Pois, tentar argumentar. Sim, a filha do Sr. António aproxima-se e diz: Pai, repara bem, tu já estás em casa, não precisas de ir embora. Olha à tua volta, isto é o teu sofá, não tens de ir trabalhar amanhã. Isso não funciona. De todo. Os manuais clínicos nestes fecheiros sublinham isto com uma linha muito grossa. A lógica pura é uma ferramenta completamente inútil nestes momentos. A razão não tem qualquer hipótese de furar uma barreira que foi construída pelo medo primitivo. Sim, essa impossibilidade de comunicação lógica agrava ainda mais a situação quando passamos para as manifestações físicas durante a madrugada, porque a inquietação não fica ali no sofá. Não, eles começam a andar pela casa. O idoso, dominado por esse tal alarme de perigo,
Tenta levantar-se da cama à meia da noite, num quarto escuro. As justificações que dão variam muito. Às vezes dizem que estão atrasados para o trabalho, porque a linha temporal no cérebro deles recuou 40 anos, não é? Exatamente. E outras vezes o motivo é puramente fisiológico, mas está mascarado pela confusão extrema em que se encontram. Como aquele exemplo da bexiga cheia que estava nos textos. Pois é, esse é um dos cenários mais comuns nestas notas. O idoso precisa de ir à casa de banho. O corpo envia o sinal de desconforto. Mas o cérebro danificado não consegue codificar esse desconforto, certo? Não consegue transformá-lo num pensamento claro do tipo preciso de urinar, nem em palavras para pedir ajuda. Não consegue. A única tradução possível que aquele cérebro faz é: estou desconfortável, preciso de mexer, preciso de sair daqui urgentemente. E é assim que começam as deambulações perigosas pela casa às escuras. Ora bem, ao analisar este quadro caótico, quer dizer, um idoso exausto num estado de ansiedade terrível, que não consegue dormir e que tenta vaguear pela casa correndo o risco de cair, a minha inclinação imediata, e aposto que é da maioria de quem nos está a ouvir, é pensar numa solução farmacológica. Dar medicação. Pois, porque não oferecer um pouco de paz a esta pessoa? Porque não consultar um médico e pedir um comprimido para dormir, um sedativo qualquer? O idoso adormece, acalma o pânico, a família consegue descansar. Parece a solução óbvia, não parece? Parece óbvio assim, e é por isso que é um dos maiores e mais perigosos mitos no cuidado geriátrico. É sério. Os documentos têm seções inteiras dedicadas a isso, não é? O tal chamado efeito paradoxal. Exatamente, o efeito paradoxal. É vital perceber que a química de um cérebro afetado pela demência já está profundamente alterada. As vias neurais não reagem aos compostos químicos da mesma forma que um cérebro saudável reagiria. Ou seja, se dermos um comprimido normal, Quando administramos um sedativo tradicional a alguém nestas condições, a probabilidade de ocorrer exatamente o oposto de pretendido é elevadíssima. bolas. A medicação não só não os faz dormir, como piora o quadro. Pior de forma dramática. Em vez de induzir um sono tranquilo, o sedativo pode remover as inibições que ainda restavam, deixando o idoso num estado de hiperagitação, ainda mais confuso e desorientado. E ainda por cima relaxa os músculos, não é? Pois, a medicação sedativa relaxa o tónus muscular e retarda os reflexos. Portanto, se esse idoso, a hora alucinado e profundamente agitado, tentar levantar-se da cama à meia da noite, falo-á sem qualquer capacidade motora ou equilíbrio. O risco de uma queda catastrófica dispara exponencialmente, então. Dispara mesmo, é uma roleta russa química, pá. E é por isso que as diretrizes clínicas reforçam que qualquer intervenção medicamentosa tem de ser gerida ao milímetro por um geriatra ou neurologista experiente. Nunca, mas nunca, por automedicação. Claro, o que nos empurra para a dimensão mais dolorosa de todo este cenário. Se os sedativos fáceis são uma armadilha e a lógica não funciona de todo e o idoso continua a tentar sair da cama no escuro todas as noites, sobra apenas uma linha de defesa. Sim, alguém tem de estar lá. Exato. Alguém tem de estar lá para o impedir de cair. E essa realidade leva-nos ao foco de muitos dos diários que temos aqui. A figura do cuidador solitário. Aquele cuidador que passa a viver num estado crónico de privação de sono. E as descrições deste desgaste noturno dão uma dimensão muito crua a esta doença. Não se trata apenas de perder horas de sono. Trata-se do estresse agudo da hipervigilância. O estar sempre em alerta. Sim, os relatos das madrugadas são sufocantes de ler. Descrevem o cuidador deitado no quarto ao lado, de olhos bem abertos no escuro. A casa está em silêncio absoluto, mas não há qualquer relaxamento. Não há, porque qualquer barulho é um gatilho. Qualquer micro-ruído, o simples ranger das molas da cama do idoso, o som de um lençol a arrastar, isso faz o coração do cuidador disparar numa injeção de adrenalina. Porque sabem que têm apenas segundos para chegar lá. Pois, e as fontes referem que uma queda à meia-da-noite pode significar uma fratura na anca. E essa fratura é muitas vezes o evento que dita o fim da autonomia em casa e o início de um declínio muito mais acelerado no hospital. A tensão de viver e antecipar este desastre todas as madrugadas destrói a saúde física e mental do cuidador. Há um detalhe pungente numa das fontes, uma simples troca de mensagens de telemóvel entre um familiar e um cuidador. Eu lembro-me disso. O familiar pergunta como correu a noite. Sim, pergunta como correu a noite, precisas de alguma coisa? E a resposta do cuidador é apenas um ponto final. Nada mais. Apenas um ponto final. É fortíssimo.
O autor das notas reflete sobre isto, explicando que aquele ponto final e o silêncio que se seguiu não eram má educação, eram a manifestação de um esgotamento tão, mas tão profundo que o cérebro daquela pessoa já nem sequer encontrava energia para formular uma frase sobre o próprio sofrimento. Uau! Essa imagem do ponto final é de uma solidão devastadora. Enquanto lia isto, construía assim uma imagem mental de como deve ser viver nesta situação. Imaginei um guarda noturno num museu muito peculiar. Um museu, como assim? Sim, imagina um museu onde as obras de arte, que são pesadas e muito frágeis, ganham vida no escuro e começam a andar de forma desgovernada pelos corredores. O guarda não tem ajuda, não há colegas para fazer turnos, não tem pausas, não pode beber café. E sabe que se fechar os olhos durante 5 minutos, uma das obras vai cair e partir-se irremediavelmente. Exatamente, mas nenhum ser humano foi desenhado para viver neste estado de alerta perpétuo. E os manuais alertam que um cuidador em privação severa de sono não é apenas um cuidador exausto. É um cuidador que começa a perder a paciência muito mais rapidamente. O que, de forma trágica, acaba por aumentar o risco de acidentes e de conflitos para ambos, não é? Pois, Sabes, a tua imagem do museu capta muito bem a vigilância, mas os textos oferecem uma outra metáfora brutalmente precisa sobre a exaustão emocional. Descrevem o ato de cuidar de alguém com esta síndrome como ser um guarda-chuva num dia de forte tempestade. um guarda-chuva. A função do cuidador é absorver tudo: a chuva, o vento, as acusações, a confusão, as noites em claro. Tudo isto para garantir que a pessoa que está debaixo de si se mantém seca e segura. Mas um guarda-chuva não aguenta para sempre. Exato. Ao longo dos meses e anos, se a tempestade não der tréguas, o mecanismo do guarda-chuva cede. As varetas partem-se. E quando o cuidador quebra, desabam ambos. É de uma crueza. Perante uma realidade tão pesada, a grande questão que se impõe é o que é que resta fazer. Quer dizer, se a medicação básica não serve e a exaustão ameaça destruir o cuidador, que ferramentas práticas é que podemos extrair destes manuais? E há ferramentas práticas, felizmente. Sim, como é que se protege o idoso e se preserva um mínimo de sanidade para quem cuida sozinho? E é aqui que os guias práticos se revelam surpreendentemente específicos, não é? Eles apostam num conceito central, a modificação do ambiente. Sim, a primeira e talvez a mais importante linha de intervenção foca-se naquilo que despoleta toda a síndrome: a luz. A luz. A tal terapia ambiental preventiva. Fechar completamente as cortinas e os estores da casa. Bloqueando a visão da rua. Sim, e imediatamente a seguir deve-se acender toda a iluminação artificial da casa, privilegiando luzes fortes e de tom quente. Ou seja, enganar o relógio biológico, no fundo. Criar ali uma bolha luminosa que diz ao cérebro: calma, ainda é dia, não há motivo para alarme. É um truque simples, mas que reduz a incidência de crises de forma notável. E além desta manipulação da luz, há uma série de medidas puramente focadas na mitigação de riscos físicos, na remoção de perigos que nós, no dia-a-dia, nem consideramos habitualmente. Pois os textos insistem imenso na redução da estimulação sonora ao final do dia, baixar o volume da televisão, evitar vozes altas. E depois há a reestruturação do espaço físico, nomeadamente o caminho crítico entre a cama e a casa de banho. Esse trajeto é, digamos, a zona zero das quedas noturnas. E os manuais sugerem a instalação da chamada iluminação de balizamento. Há aquelas pequenas luzes de presença, não é? Que se ligam diretamente nas tomadas rente ao chão. Essas mesmas. Elas iluminam o sítio onde o pé vai pousar, criando um caminho visível sem ofuscar a visão ou despertar demasiado o idoso. E, a par disto, vem o conselho mais categórico de todos os guias de segurança: retirar, sem qualquer exceção, todos os tapetes da casa. Todos os tapetes. Eu achei isso fascinante. Parece um pormenor tão pequeno, não é? Um bocado de decoração, mas salva anéis do fémur. Um tapete é a maior armadilha que existe para uma pessoa confusa, cuja marcha já se tornou incerta devido à idade e à privação de sono. Sim, os tapetes são os maiores vilões noturnos. Mas olha, a solução que me deixou mais impressionado, por ser tão simples, tão barata e super focada em dar algum descanso ao cuidador, tem a ver com tecnologia de baixo custo. Os documentos propõem o uso de sensores de movimento. A cena da campainha sem fios. Genial! Exato. Do tipo daquelas campainhas sem fios que compramos numa drogaria qualquer para colocar na porta de uma loja, sabes? A ideia é colocar o sensor no chão, escondido ao lado da cama do idoso. Se ele tentar levantar-se e pousar o pé no chão, O receptor que fica no quarto do cuidador imita um som suave. isso muda tudo.
porque permite ao cuidador fechar finalmente os olhos e tentar relaxar. Dá a garantia de que será avisado a tempo se o doente tentar iniciar uma das tais deambulações, sem ter de estar constantemente à escuta da respiração no quarto ao lado. Essa devolução de uma fração de segurança mental ao cuidador, é inestimável. A par destas táticas preventivas, os guias dão indicações muito precisas sobre o momento da crise aguda em si. E aqui entra o chamado kit de sobrevivência. O kit de sobrevivência. O que é que isso inclui exatamente? A regra de ouro é que durante um episódio de agitação extrema a meio da madrugada, o cuidador nunca, mas nunca, deve abandonar o quarto ou deixar o idoso sozinho no escuro. Nem para ir buscar um copo d'água. Nem que seja por 30 segundos. Por isso, preparam este kit, que fica permanentemente na mesa de cabeceira. Ele inclui água, uma fralda limpa, uma muda de roupa rápida e confortável e uma lanterna potente. A presença imediata destes itens evita que o pânico do idoso escale enquanto o cuidador se ausenta. Pronto, tudo isto cobre muito bem a logística e a física do problema. Mas e a parte emocional? O que é que dizem os guias sobre a forma de lidar com aquele momento em que são 3 da manhã e o idoso está a forçar a saída pela porta da rua? Bem, esse é o momento de abandonar a lógica de que falávamos há pouco e usar a validação emocional. Validação emocional, certo. Se o idoso está desesperado para sair porque acha que tem de ir trabalhar ou fugir de algo, contrariar diretamente com um não, tu não vais deitar-te, só funciona como combustível para a raiva e para a ansiedade. Pois, gera conflito. A técnica de validação dita que o cuidador deve alinhar com o sentimento por trás das palavras. Com uma voz muito suave e calma, o cuidador pode dizer algo como: eu percebo que tens de ir lá fora, mas agora está muito escuro e perigoso na rua. Vamos ficar aqui seguros por hoje, descansamos um pouco e amanhã de manhã eu vou contigo tratar disso. Ou seja, em vez de bloquear o comportamento de forma brusca, redireciona-se o foco, dando colo ao medo que o está a causar. E os manuais também fazem questão de frisar que os cuidadores precisam de aprender a abraçar a imperfeição. Isso é crucial, abraçar a imperfeição. Se durante um surto noturno for impossível levar o idoso de volta para a cama em segurança, e se ele preferir ficar sentado no sofá da sala agarrado a uma manta? O cuidador não deve forçar a ida para o quarto. Aceita-se a situação. Pois, não vale a pena forçar a barra. O cuidador senta-se na poltrona ao lado, puxa de uma manta para si também e dormitam ambos ali mesmo. É a percepção de que, na gestão desta doença, garantir que ninguém se magoa é infinitamente mais importante do que cumprir a regra imposta de que se dorme na cama. Sem dúvida alguma. E para que o cuidador consiga ter a resiliência emocional para aplicar todas estas técnicas pacientemente, os guias deixam o aviso mais importante de todos. O cuidador tem de pedir ajuda. O conceito da micro-rede de apoio. Porque as pessoas isolam-se muito, não é? Isolam-se imenso. É muito comum as famílias isolarem-se por vergonha ou por um sentimento de dever. É o meu marido e eu tenho de cuidar dele sozinha. O que as fontes sugerem é a urgência de contactar um familiar, um vizinho de confiança ou um amigo e pedir uma coisa muito concreta e limitada. 2 horas. Apenas 2 horas. Um único ciclo de sono durante o dia pode ser a diferença entre manter o controlo à noite ou entrar em colapso. Pois, e ainda assim, eles preveem o cenário de colapso, que é uma coisa que me surpreendeu. Há uma instrução muito dura, mas extremamente necessária para quando o cuidador sente que atingiu o limite absoluto da paciência e está prestes a gritar ou a agir de forma ríspida com o idoso. É humano chegar a esse ponto de ruptura. Completamente humano. E a regra aí é claríssima. Certificar-se de que o idoso está num local seguro fisicamente, sem risco imediato de queda, sair do quarto, fechar a porta, ir até à casa de banho e respirar fundo durante 5 minutos. Chorar, lavar a cara, recompor os pedaços. Sim, porque uma pausa de 5 minutos para recalibrar o sistema nervoso de quem cuida previne tragédias maiores. Todas estas estratégias, sejam os sensores da drogaria, o kit de sobrevivência ou a validação emocional, não tentam consertar um cérebro que a ciência ainda não sabe curar. O que tentam fazer é acolchoar o ambiente à volta da confusão para absorver o impacto. Exatamente. A abordagem passa exclusivamente por gerir os danos. Entendemos que a síndrome do pôr do sol cruza um relógio biológico avariado com a distorção absoluta do ambiente.
As defesas possíveis passam por fechar as cortinas e ligar as luzes para enganar o cérebro, retirar os tapetes para evitar quedas, instalar luzes e alarmes de chão e, fundamentalmente, assegurar que o cuidador ganha pequenas janelas de descanso para suportar a carga invisível que carrega noite após noite. Pronto, o que nos encaminha para um pensamento final. Sabes, enquanto revia e organizava as notas sobre a forma como os cuidadores usam a validação emocional em vez da confrontação, ocorreu-me uma reflexão quase filosófica sobre a nossa sociedade. Como assim? Nós somos educados e treinados durante toda a nossa vida para sermos defensores acérrimos da verdade objetiva, percebes? Discutimos, argumentamos e tentamos a todo custo provar que temos razão, que os factos estão do nosso lado. É verdade, estamos sempre à procura de ter razão. Mas a lição mais profunda que as noites destas famílias nos ensinam vai muito, mas muito além da medicina. Ensina-nos algo fundamental sobre a verdadeira natureza da empatia. É o momento em que a insistência nos factos se torna não só inútil, mas de certa forma cruel para a pessoa doente. Precisamente. Porque chega uma fase, perante a fragilidade extrema de um ser humano em declínio, em que ter razão deixa de ter qualquer valor. O que importa às 3 da manhã não é provar com argumentos impecáveis que o idoso já está na sua própria casa ou que os seus pais faleceram há 30 anos. Isso não resolve nada. Não resolve nada. O que realmente importa é termos a coragem brutal de abandonar a nossa realidade confortável e descer ao mundo ilusório dessa pessoa. É validar um medo que sabemos ser irreal, mas que para eles é uma urgência de vida ou de morte. Entrar na tempestade deles. Entramos na tempestade deles e damos-lhes a mão, para que, por mais confusos ou assustados que estejam, pelo menos tenham a certeza de que não estão sozinhos no escuro. Fica esta profunda reflexão. Agradecemos muito a todos os que nos acompanharam em mais esta exploração detalhada. O nosso desejo mais sincero é que o conhecimento e as estratégias dissecadas hoje possam oferecer uma nova perspectiva e, quem sabe, algumas noites mais tranquilas às famílias que travam esta batalha silenciosa. Voltaremos em breve com novos mergulhos na informação. Até lá, sejam vigilantes com a segurança de quem precisa, mas não se esqueçam de proteger quem cuida. O amanhecer acaba sempre por chegar.